Graças a Deus. Eu queria que ficasse de pé, aqui comigo. A Zilma, por favor, fique de pé. Amém. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Permaneça de pé só um minutinho. Luiz Rodrigo. Amém, meu irmão. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Tem mais um casal aqui também, o Hamilton e a Fran. Amém. Glória a Deus. Estão todos juntos? Amém, amém. Vocês três atrás que vieram de Goiânia, não é isso? Amém. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade no nosso meio. O que a igreja tem para dizer para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Glória a Deus. Volte sempre. Amém. Podeis assentar, fiquem à vontade. Você que está nos acompanhando de casa também, nosso bem-vindo. Fique à vontade. Compartilhe aí essa live desse culto com pelo menos mais 10 pessoas. Eu quero compartilhar uma palavra que Deus colocou no meu coração. Se você crê nisso, faça isso, compartilhe com alguém que também vai receber da parte de Deus essa palavra. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia comigo. No Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Daqui a pouquinho nós vamos estar ministrando a Santa Ceia. E nós temos também a ceia aqui em delivery. Se você que acompanha de casa aí conosco, se você já quiser ter aí a ceia, no momento que nós formos ministrar aqui, se você puder sair um pouquinho e vir pegar aqui, os diáconos já podem entregar ali para você ali na porta, né? Mas se você já pediu alguém aí para estar levando para você, não tem problema. Nós vamos orar daqui a pouquinho. Lucas, capítulo de número 7. Versículo 36, a seguir. Enquanto você encontra, deixa eu organizar esse microfone aqui. Quem encontrou, diga amém. Lucas 7,36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei,
não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Se você puder, feche os seus olhos. Vamos orar. Eterno Deus, maravilhoso Pai, Espírito Santo, nós queremos nessa noite te louvar, te agradecer pela tua presença aqui nessa casa de oração. Também te louvamos, te agradecemos por cada casa, por cada lar que o Senhor entra nessa noite. Te louvamos, ó Senhor Deus, Pai, por essa possibilidade. Senhor, e acima de tudo eu creio, Senhor Deus, que ao final dessa oração, tanto os que estão aqui quanto os que estão em casa concordam comigo. E a tua palavra nos diz, ó Deus, que aquilo que nós concordarmos na terra também será ligado nos céus. Senhor, e nós concordamos nesse momento, Senhor. Pai, que nós possamos de fato ser tocados, ser visitados nessa noite, porque nós cremos que estamos diante de Ti, pela garantia da Tua palavra, que nos diz que onde dois ou mais reunidos em Teu nome estiverem, o Senhor se faria presente. Por isso, Deus, eu creio, Senhor Deus, na comunhão do corpo de Cristo. Senhor, nós cremos, ó Pai, que o Senhor está no partir do pão, e nós estamos aqui para isso hoje. Senhor, com as nossas limitações, com distanciamentos, Senhor, mas nós não estamos, ó Senhor Deus, presos, assim como Paulo, Senhor, orou na prisão e ele declarava que ele estava preso, mas a tua palavra, Senhor Deus, ela não estava presa. Senhor, nós declaramos, ó Senhor, nessa noite, que nós podemos estar distantes uns dos outros fisicamente, mas a tua palavra não está presa, o teu poder continua, Senhor Deus, abundante. Nós cremos no poder de cura e nós oramos, ó Senhor Deus, e onde essa palavra chega, onde, Senhor Deus, Pai, os nomes que são colocados nessa noite, Senhor, Pai, nós oramos, nós declaramos a cura, nós declaramos, ó Senhor Deus, saúde sobre o corpo físico, sobre as emoções. Pai, nós oramos e nós declaramos, ó Senhor, assim como o Senhor visitou naquele dia a casa daquele publicano, a casa, Senhor Deus, daquele fariseu, visita hoje, Senhor Deus, cada lar, cada família, cada casa, assim como o Senhor perdoou, Senhor Deus, aquela mulher naquela noite dos seus muitos pecados. Deus, nós te clamamos nessa noite, nós declaramos, ó Pai, nós declaramos, nós tomamos posse do teu perdão, Senhor Deus, e te pedimos que o Senhor possa agir em nosso meio. Assim nós oramos, assim cremos, assim agradecemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade, se você já teve a curiosidade, né? Se tem uma coisa que chama muito a minha atenção, que aguça a minha curiosidade, é o início das coisas. Né? Entender o início é muito importante. É por isso que eu amo e eu gosto muito do livro do Gênesis. É por isso que às vezes eu gosto de algumas coisas mais antigas, mais retrô. Por quê? Porque mostra a história, né? Nós vamos visitar uma cidade nova, gente, é legal quando você entende, quando você percebe onde as coisas começaram. Nós temos aqui na cidade, né, uma rua, um pequeno aglomerado de casas onde tudo começou. Quando nós pensamos na história da humanidade, né, os lugares históricos, aquilo que as nossas gerações passadas deixaram, isso nos faz refletir sobre isso, faz a gente imaginar, faz a gente visualizar. Essas coisas, elas são verdadeiros memoriais.
Elas trazem à nossa memória a origem, o começo das coisas. E hoje nós estamos aqui diante de um memorial, né, a ceia. Nós estamos diante de algo que nos traz a origem, né, de fato, da igreja cristã, do cristianismo, né, porque Jesus disse: todas as vezes que comerdes, todas as vezes que beberdes, fazer isto em memória de mim. Um memorial. Então nós estamos diante hoje de um memorial, nós estamos diante de algo que começa, onde começou tudo, né? E eu acho lindo pensar, porque a palavra diz, né, Jesus diz que depois daquela última ceia, ali, né, da última Páscoa que Jesus, ele celebrou, e logo depois ele segue então para a sua crucificação, para a sua morte, para a sua ressurreição, e ele não mais participou da ceia, mas ele está esperando eu e você para participar. Então, para você entender o privilégio, para você entender o quanto que isso, né, é importante, quando eu falava, né, eu falo sobre o início das coisas, é importante, nesses dias a gente ouve tanto falar sobre a morte, e algumas pessoas pensam, né, que a morte é o final, mas eu quero te lembrar que Jesus venceu a morte. E através de Jesus, a morte não é mais o fim, mas ela é apenas o último inimigo a ser vencido nessa terra. E nós, em Jesus, nós iremos vencer isso, né? Porque o Senhor Jesus, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, né? E ele venceu muitas coisas. Através de Jesus, né, nós podemos a cada dia recomeçar, porque quando você lembra do início da sua vida, você lembra da sua trajetória. Talvez existam coisas que te barrem, talvez existam coisas que te limitem, e talvez tem coisas que te faz pensar que é o fim. Como eu ministrava na semana passada e eu falava acerca do pecado. O pecado para nós cristãos, né, quando nós nos percebemos em alguma situação e nós não conseguimos, às vezes, nos ver saindo daquela situação, dá uma sensação de fim. É por isso que o pecado para o cristão, ele paralisa tanto o cristão. Às vezes a gente tem dificuldade de orar, a gente tem dificuldade de se aproximar, mas Jesus muda essas coisas, Jesus muda esses protocolos, né? Porque para mim, para você, entendo o que eu vou dizer agora, né? A vida começa no ato do perdão. A vida não começou no nascimento. Talvez você relembre, talvez você traga a tua história até aqui, e você às vezes se pergunta o que eu fiz, o que eu fiz da minha vida. Eu quero te dizer que independente do que você fez ao longo da tua história, que independente do que você fez até o dia de ontem, eu quero te dizer nessa noite que Jesus, através do perdão, ele pode ter um recomeço para você, ele pode ter, a sua história pode começar hoje. Pastor, mas muito tempo passou, falta pouco tempo, eu tenho pouco tempo. Ei, ele não é limitado ao tempo, né? Ele é o dono do tempo, ele detém a eternidade, ele não se limita ao tempo. Então não se preocupe, mas entenda, né? Entenda que a sua vida começa através do perdão. Então, o perdão é uma das coisas importantes, é uma das bases do Evangelho. E quando nós olhamos para esse texto, falando um pouco sobre ele, nós temos aqui Jesus indo nesse dia comer na casa de um fariseu. Interessante, irmãos, é que os fariseus, eles eram homens religiosos, eles eram homens. A palavra fariseu significa separado. Esses homens eles estavam ali e eles são homens de fato separados. Então são homens religiosos, homens que se preocupavam com a lei, homens que se preocupavam com a sã doutrina, homens que eles tinham um conhecimento da palavra, mas são homens que se relacionaram apenas com a letra, não se relacionaram com o autor, com o Criador. São homens que, em função da sua religiosidade, se esqueceram da essência e eles deixaram de se relacionar
Eles lembraram de muitas coisas, mas eles não lembraram daquilo que é essencial. É por isso que eu quero chamar a sua atenção e eu quero que você caminhe comigo nessa reflexão. Porque de tudo que você precisa lembrar, talvez você se lembre hoje de coisas que não são tão importantes, mas que você peça ao Espírito Santo de Deus para trazer à tua memória aquilo de fato que é importante. Sabe, algumas coisas nós queremos esquecer, mas Deus quer nos trazer à memória. O mesmo Espírito que traz à memória, né, os nossos pecados, ele nos coloca de frente com o nosso pecado. Esse mesmo Espírito nos convence da justiça. Então não se preocupe se de repente você se deparar com algo que parece que te paralisa, parece que diz que você errou muito e não tem mais como continuar. Por quê? Porque em Cristo tudo começa através do perdão. Quem está entendendo, diga amém. Jesus então vai jantar, vai almoçar, vai jantar na casa desse homem. E existia um costume naquela época o seguinte: quando você recebia um convidado, que você ia fazer um jantar na sua casa, as portas ficavam abertas, as janelas ficavam abertas, portas e janelas grandes, por sinal. E as pessoas que estavam lá fora, elas tinham acesso à mesa, como essa mesa que agora está acessível, às pessoas que estão lá fora. Então Jesus está aqui sentado com aquele fariseu, dono da casa, mas as pessoas estão assistindo, estão vendo. A fama de Jesus percorre por todo aquele lugar. Então, por onde Jesus ia, a multidão ia atrás, irmão, normalmente para dar trabalho. Né? Porque quando o negócio era estreito, era só aqueles que eram íntimos que apareciam, mas quando era para comer e para dar trabalho, né, a multidão aparecia. Então, se tinha comida naquele dia, eu imagino que tinha uma multidão aquele dia, na casa desse fariseu, observando do lado de fora. E também alguns detalhes para que você compreenda o texto. Era comum naquela época, quando alguém chegava na sua casa, você oferecer uma bacia de água para lavar os pés. Por quê? Porque naquela época não tinha esses sapatos lindos que vocês tinham, então os pés sujavam muito, não tinha asfalto, não tinha carro, andava a pé. Então se sujavam muito os pés, então um ato de cortesia era oferecer uma bacia para você lavar os pés. Embora por aqui, quando se oferece uma bacia em casa, quer dizer que está na hora de dormir. Né? Quando alguém, já aconteceu com vocês? Não? Eu não sei, talvez era coisa dos meus tios, né, do Nilton, desse povo, porque quando eu estava namorando, né, e aí eles me ofereciam uma bacia d'água, eu sabia que era hora de pegar o beco. Mas não sei se isso deve ser coisa deles, né? Depois eu vou passar a saber disso. Mas, enfim, nesse tempo se oferecesse, isso era um ato de cortesia, de ser bem recebido. Então, Jesus chega para jantar, aquele fariseu não faz nada disso, ele não se preocupa em cumprimentar, ele não se preocupa em receber bem. Por quê? Porque naquele dia Jesus está ali não como um convidado de honra, não como alguém que ele queria que estivesse em casa, mas como alguém que ele quer observar o comportamento. E é isso que o fariseu faz com Jesus. Porque a Bíblia diz que, estando ele à mesa, apareceu essa mulher. E de repente ela pega o cabelo de Jesus, ela pega os pés de Jesus e começa a lavar os pés de Jesus, não com água e com uma bacia, né, mas ela pega um vaso de alabastro. Alabastro era uma pedra, né, e que as pessoas daquela época faziam, eles construíam vasos para guardar perfume caro. Então não é de hoje, irmãos, que aquele perfuminho caro que você gosta, que você compra no shopping, tem aquela escultura, né? Tem toda aquela ornamentação por fora. Isso não é de hoje, não. Então o unguento era um perfume especial, né? E estava naquele dia num vaso de alabastro. Alabastro era uma pedra. Então ela quebra, né? E ela começa a lavar os pés de Jesus, ela começa a ungir, ela lava, ela começa a chorar nos pés de Jesus, e ela começa a lavar, e ela começa a enxugar o rosto, então aquela mulher usa algumas coisas, ela usa alabastro, né, ela usa unguento, ela usa naquele dia as lágrimas dela, e ela usa o cabelo para enxugar. E aquilo chamou a atenção de todos os fariseus e todas as pessoas que estavam ali naquele dia, e ele começa a criticar, te provando que aquele homem não convidou Jesus naquele dia porque ele queria fazer uma mesa posta para Jesus. Ele queria, como todo bom fariseu, observar.
criticar e apontar. E quando aquela mulher pega nos pés de Jesus e começa nesse ato, nesse ritual, ele logo vai apontar: esse homem não é profeta. Porque se ele fosse só profeta, ele saberia quem é essa mulher. Essa mulher é uma pecadora. Irmãos, o texto não se refere, não fala, não escreve, os históricos não mostram quais eram os pecados dessa mulher. Algumas pessoas apontam, né, alguns dos seus pecados, né, mas Lucas não mostra isso, nem o outro evangelista não mostra isso. Aquela outra cena que nós vamos ver, essa aqui não é aquele momento onde Jesus tem 2 vezes que ele é ungido com óleo, com um perfume caro. A outra vez foi Maria, irmã de Lázaro, né, que estando próximo da ceia, ela chegou e começou a ungir Jesus. E aí nós vamos ver aquela cena clássica, né, de um discípulo de Jesus chamado Judas Iscariotes olhar e criticar. Mas o que é isso? Que desperdício que é esse? E Jesus diz: deixa que ela me unja, porque ela se antecipou, ela está me ungindo para a minha morte. Então essa é um outro momento. Essa Maria aqui é outra Maria. Alguns nomes são muito comuns na Bíblia. O nome de Maria é um nome muito comum. Então não é essa Maria que está fazendo isso, que está conduzindo esse momento. Né? E aqui mas nós vemos o mesmo efeito. Nós vemos a mesma característica do crítico. Nós vemos a mesma característica farisaica aqui. Porque lá naquele momento, né, quando Jesus, próximo da ceia, próximo da sua crucificação, né, Maria vem, unge todo o corpo de Jesus. A Bíblia diz que alguns discípulos ficavam indignados com aquilo, sabe? Ficaram indignados com aquilo, e depois que aquilo passa, que aquele momento, Judas vira e diz: era melhor vender esse perfume caro e dar aos pobres. Irmãos, eu fiquei um pouco, sinceramente, Deus chamou minha atenção hoje, quando eu estava estudando isso, e eu percebo que o texto decorrido por Marcos diz que depois que Judas assim fez, ele saiu daquele lugar e ele vai vender, vai entregar Jesus por algumas moedas de prata. Ei, deixa eu te falar uma coisa, talvez um dos maiores segredos do cristianismo, talvez uma das coisas que nós tenhamos que aprender, sabe, é de fato obedecer muitas vezes sem entender. Sabe, muitas vezes Jesus foi criticado o tempo todo, Jesus foi mal interpretado pelos seus, mas perceba que a postura daquele que se indigna com a ação de Jesus, depois daquilo, o inimigo entrou no coração dele e ele sai ali, e ele vai lá e acaba com a sua vida. Acaba ali com a sua vida. A Bíblia diz que o único pecado que é um pecado imperdoável, de fato, é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê, pastor? Por quê? Não é porque o pecado é maior, mas se você afastar de você o Espírito Santo, ei, quem vai te convencer do seu pecado? Quem vai te convencer? Então, muito cuidado, sabe, muito cuidado com esse espírito farisaísta, esse espírito de fariseu. Sabe, perceba que os discípulos também podem ser tomados por ele, porque quando você começa a querer, sabe, entender, compreender tudo demais, sabe, você começa a pontuar tudo demais, isso é um perigo, porque isso te afasta de fato daquilo porque nós temos de fato que nos relacionar com Jesus. Não, porque isso não é de Deus. Não, porque isso não está certo. Cuidado, querido. Cuidado. Existem 3 tronos que você não pode sentar. Você não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Sabe? Você também não pode sentar no trono de Deus, querer julgar todo mundo. E você também não pode sentar no trono de Satanás, porque acusador é ele. Então toma muito cuidado.
Sabe, se preocupa com a tua vida, se preocupa com a tua história, sabe, se preocupa se aproximar mais de Jesus, faça como aquela mulher. Jesus vira para aquele homem e diz, e conta uma parábola, e ele conta a seguinte parábola: existia 2 homens que deviam do mesmo Senhor, um devia 50 e o outro devia 500, e ele pergunta. Eu gosto que Jesus, ele sempre responde uma pergunta com outra pergunta, porque naquele dia, porque a pergunta te põe para pensar, sabe, porque a afirmação muitas vezes te fecha e você não pensa a respeito, e você não se convence. Mas Jesus quer convencer aquele homem naquele dia e ele faz uma pergunta. Os 2 foram perdoados. Quem vai amar mais? E o fariseu diz, aquele que foi mais perdoado. Jesus então disse, você pensou muito bem. Aquele que foi mais perdoado é aquele que mais vai amar. Ei, querido, deixa eu te falar uma coisa. Não é o teu conhecimento teológico que será medido. O que será medido é a intensidade do teu amor por Cristo. Ei, não é o teu conhecimento, mas é a tua intimidade com Deus que será medido. A pergunta que eu te faço hoje é, o quanto você tem amado a Cristo, o quanto você tem se passado ao ridículo, como aquela mulher que invade uma casa naquele dia, oferece o teu melhor, qual tem sido a tua entrega, o quanto você tem oferecido, o quanto você tem entregado a Jesus. De que forma você tem se entregado? Você já entregou a tua vida por inteiro, você já se entregou por inteiro, você já se rasgou por inteiro, você já chorou por Jesus, você já chorou aos pés dele, você já viu Jesus como a sua expectativa única. E Jesus vai dizer, olha, aquele que muito é perdoado, também muito vai amar. Às vezes a gente vê pessoas que ficam 50 anos dentro da igreja e você não vê ele em nenhum momento se rasgar em intimidade com Jesus. Às vezes chega alguém aqui que já foi pisoteado pelo diabo, sabe, que lá fora está sendo acusado como essa mulher, alguém de muitos pecados, mas quando chega se rasga por inteiro. Talvez o segredo esteja aí, para entender por que a vida dele foi mudada, por que a vida dele foi transformada, e você está aqui bancando de santo, bancando de bom moço, de boa moça, e nada de diferente acontece na sua vida. Sabe por quê? Porque lhe falta entrega. Ah, pastor, o senhor está dizendo então que eu tenho que de fato sair, que eu tenho que ir para o mundo, que eu tenho que experienciar o pecado. Quem muito peca, muito vai amar. Não, ei, eu estou te dizendo que aquele que se reconhece de fato os pecados que tem, esse se entrega por inteiro na presença de Cristo. A Bíblia não diz em nenhum momento quem é essa mulher, qual foi o pecado dela, se foi prostituição, se foi o que foi, mas só diz que ela era uma mulher de muitos pecados. A Bíblia diz que por um homem só entrou o pecado no mundo e todos nós fomos destituídos da graça de Deus. Mas a Bíblia também diz que por um só homem entrou a graça, por ele somos lavados, somos remidos e somos restituídos. Talvez você se deparou com a situação que você achou que fosse o fim da tua história com Cristo, da tua caminhada com Cristo. Ei, Jesus é o homem da segunda oportunidade, da terceira. Ele diz que nós devemos perdoar até 7 vezes 70. É infinito. Ei, se você não tem comunhão com o perdão na tua vida, talvez você ainda não conhece o Evangelho, não conheça o Evangelho. Talvez você ainda não conheça. Talvez você ainda não tenha entendido. Irmãos, é mais ou menos assim, ó. Quanto mais você reconhece que você é pecador, parece que mais perto de Jesus você está. Sabe, suspeite, se interrogue, se preocupe. Em momentos que você está encaminhado e você só vê o pecado dos outros, você não vê o seu próprio pecado, porque quanto mais pecado em você vê, mais próximo de Jesus você vai estar. Ei, começa a parar de olhar para o espelho, olha para dentro de si, faça uma reflexão hoje. O texto que nós vamos ler agora para cear diz, cada um examine-se, pois, a si mesmo. Ei, comece a examinar a você mesmo.
Quais são os seus pecados? Jesus não está colocando ninguém, não está pressionando ninguém no sentido de condenar, mas Ele está dizendo, ei, sua história pode começar hoje, a sua vida pode começar hoje, sabe? O pecado aconteceu ontem, hoje você pode começar de novo. A ceia não é uma autenticação daqueles que são e daqueles que não são salvos. Nós não estamos aqui ceando, levando o cálice para dizer que somos mais santos, mas nós estamos aqui levantando o cálice, o pão e o vinho, declarando que o meu e o seu pecado, eles são lavados pelo sangue do Cordeiro. Não é a minha obra, mas é a obra de Cristo na cruz do Calvário. Você não será salvo pelas obras, mas você será salvo para as boas obras. Perceba que Jesus cura, mas Jesus também sempre tem uma palavra. Ei, a tua fé te curou, perdoados estão os teus pecados. Como que você quer ser evangelista se você não perdoa, se você não libera perdão? O perdão não é sobre aquele que pecou, mas é sobre aquele que libera perdão. Seja livre hoje através do perdão. Começa uma vida hoje, começa a sua história hoje. A oração do Pai Nosso diz que nós seremos perdoados de acordo com a medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ei, deixa eu te falar uma coisa, essas pessoas estão se aproximando de você, sabe? E que você está julgando, mas fulano é isso, fulano é aquilo. Talvez seja para mostrar para você que você precisa começar a perdoar. É uma via de mão dupla. Jesus também vai falar uma outra parábola para nós partirmos para a ceia. Ele vai dizer que certo homem, tendo uma dívida muito grande e não podendo pagar, o seu senhor então o perdoa. Um pouco mais na frente, ele encontra alguém que devia a ele 10% de tudo aquilo que ele devia. E ele cobra daquele homem, e ele pede, e aquele senhor vai lá e fala, mas vem cá, eu te perdoei agorinha, você não pode perdoar? Ei, o perdão não é sobre o que a pessoa fez, mas é sobre os seus pecados que foram perdoados. Nós precisamos, hoje é um dia de nós refletirmos. E talvez a maior mensagem que nós possamos entender hoje. Primeiro, seus pecados estão perdoados. Se aproxime de Cristo, não é o conhecimento que você tem, mas é a intimidade que você tem. Muito conhecimento gera muito protocolo, o protocolo te distancia do Mestre. Porque Jesus é simples, Ele entra na casa de gente simples, Ele conversa com gente pecadora. Mas Ele sempre ministra uma palavra de perdão, e a palavra de perdão fala de recomeço. A sua história pode começar hoje, a tua vida pode começar hoje, tudo pode recomeçar hoje. Mas você precisa entender o poder do perdão. Não tenha medo de se examinar. Queria que você ficasse de pé, você que está aqui comigo. Coloca a mão no seu coração. Coloca a mão no seu coração também, você que está em casa. Efésios capítulo de número 2, verso 14 ao 16 diz: porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um. Ei, deixa eu te falar, ambos os povos Ele fez um, e derrubou a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade. Irmãos, perceba que toda a luta da humanidade é para separar as pessoas. E esse movimento separatista, muitas vezes, ele está em ideologias, ele está em conceitos nossos. Sabe, é o Flamengo contra o Corinthians, coisa simples. Mas você vai no estádio, existem verdadeiras facções criminosas guerreando, uma contra a outra. É direita e esquerda. Ei, toma cuidado. Jesus não é isso. Jesus quebrou a parede de inimizade. Nós precisamos quebrar isso.
Você precisa aprender a separar os seus conceitos. Você precisa aprender a respeitar um ao outro. E a gente só faz isso quando a gente entende que a gente é pecador. Bate no peito e fala assim: eu sou pecador. Eu tenho muitos pecados. Não tem aquele que não pecou. A diferença é quantos reconhecem. Sabe, reconhecem os seus pecados e reconhecem o poder de Cristo na cruz do Calvário. Ele me lava, Ele me purifica, Ele me redime. Tudo depende do quê? Do meu arrependimento, do meu pedido de perdão e da minha disposição para perdoar. Espírito Santo, nós te adoramos nessa noite. Te louvamos, ó Senhor, por tudo aquilo que o Senhor traz à nossa memória, Espírito Santo. E eu quero te pedir nessa noite que o Senhor traga à nossa memória as nossas falhas, os nossos erros, porque nós queremos avançar em intimidade com o Senhor. Nós queremos te conhecer, nós queremos fazer coisa diferente. Ah, papai, nós queremos dar o nosso melhor. Nós queremos quebrar um vaso de alabastro, nós queremos quebrar um perfume caro e derramar aos teus pés. Mas nós precisamos reconhecer a nossa fragilidade, o nosso pecado. Oh, Espírito Santo, traga um manto de arrependimento, de quebrantamento, porque nós queremos recomeçar a nossa história como igreja, recomeçar a nossa história como pai, como mãe, como família. Mas peço que tua presença aumente. Oh, Jesus, entra hoje em cada casa, Espírito Santo. Não tenha medo de fazer como aquela mulher hoje. Se rasgue na presença de Deus hoje. Ah, é o seu momento. É você e Jesus. Porque eu estou sentindo uma presença muito forte dele aqui hoje. Ele está aqui hoje. Oh, Jesus. Não se preocupe com aquilo que você está passando. Pelo fogo, pela fornalha, pela aflição, pela dor, pela enfermidade. Mas se preocupe apenas em ter a presença dele. Longe do santo dos santos, não sei mais viver. Oh, se rasgue na presença dele. Quem já pisou Oh, no Espírito santo dos santos em outro lugar, Peça a Deus hoje para te dar essa não experiência. sabe viver. Peça a Jesus hoje, mesmo na casa do publicano, mas que você possa ter um a encontro com glória ele. de Deus. Oh, Jesus. Quem já pisou no santo dos Seja visitado hoje. santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu queria que você colocasse a sua mão esquerda no seu coração, a sua mão direita você levantasse e você repetisse essa oração comigo. Senhor Jesus, nessa noite eu entendo que o Senhor se faz presente através desse culto. Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único Senhor e Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e eu te peço que o Senhor me lave, que o Senhor me purifique e que o Senhor me dê um novo começo. Em nome de Jesus. Adore a Jesus. Adore a Jesus, porque você vai começar hoje. Você vai começar hoje. Hoje. Ele é santo, santo. Declara que Ele é santo. Santo.
nessa noite, nessa casa de oração, que nunca tinha feito essa oração, eu não vou te chamar aqui na frente, só levanta a sua mão e diga eu. Tem alguém? Amém, glória a Deus, amém. 2 pessoas. Se tiver alguém em casa, eu não estou falando de religião, eu estou te mostrando aqui no texto. Religião não salva ninguém, religião não leva ninguém para o céu, o que leva para o céu é Jesus. Eu estou te convidando para rasgar o protocolo. Se você está em casa, você nunca fez essa oração, escreve aqui para mim, nós queremos te conhecer, nós queremos te pastorear, nós queremos te aproximar de Jesus. Em nome de Jesus, vamos orar por essas pessoas. Levanta a sua mão. Senhor Jesus, a sua palavra nos diz que aqueles, ó Pai, que te confessarem diante dos homens, o Senhor os confessará diante do Pai. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor esteja nesse momento, Senhor Deus, escrevendo o nome dessas pessoas. As pessoas, ó Pai, que te confessam aqui na nave, nessa casa de oração. As pessoas que estão te confessando em casa. Senhor Jesus, escreve o nome dessas pessoas no livro da vida. Dê a elas um novo começo, perdoe a elas os seus pecados. Muda a história, Pai. Nós te pedimos, ó Deus, nessa hora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus.